Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de Biologia e é com um prazer enorme que eu conto a vocês agora que a partir dessa aula nós iniciamos o módulo 6, o módulo de Zoologia. A primeira aula a gente vai falar um pouquinho de embriologia, você vai entender a importância do embrião na classificação dos animais. Aliás, você vai aprender o que é um embrião, você vai entender quais são as etapas em que o embrião se desenvolve. Isso é tudo muito importante para que você tenha uma boa compreensão do reino animal. Vamos lá? Vamos aprender um pouquinho de embriologia? Vem comigo! Vamos falar então um pouquinho dessa embriologia. A primeira coisa que você tem que saber, claro, sobre esse assunto é que a embriologia é o estudo dos embriões. E aí você já se pergunta, professor, o que é um embrião? O embrião, pessoal, são estágios de desenvolvimento que ocorrem antes da formação dos órgãos e depois da fecundação. Então rolou o processo de fecundação, você já tem a formação de um embrião. Esse embrião vai sofrendo transformações num período relativamente pequeno de tempo e aí chega um determinado momento que ele começa a diferenciar órgãos. No momento que ele começa a formar os órgãos, ele já passa a se chamar feto. Até então ele é um embrião. Então, antes da formação dos órgãos e depois da fecundação, a gente tem uma etapa denominada embrião, que é o assunto da nossa aula de hoje. Saca o seguinte, nos animais, porque a gente está falando aqui de embriões animais, existem embriões vegetais também, mas não é assunto para o momento, tá? Nos animais, a fecundação ocorre entre um espermatozoide e um óvulo. Em geral, o espermatozoide é uma célula flagelada, a gente tem exceções para isso, e o óvulo é uma célula globoide, muito maior que o espermatozoide, eu não desenhei ela em escala aqui para vocês. Juntou o espermatozoide com o óvulo e a gente vai estudar essa fecundação lá na parte de sistema reprodutor, não se preocupe com isso. Mas juntou essas duas células, você tem um momento de fecundação. Após a fecundação, pimba! Você já tem o primeiro estágio de um embrião, que é uma estrutura que a gente vai chamar de zigoto. Isso que você está enxergando aqui, ó, é um zigoto. Massa! E depois do zigoto? Depois do zigoto a gente vai estudar as fases que vêm na sequência. Mórula, blástula, gástrula, neurula. Mas por enquanto guarda aí o zigoto. É o primeiro estágio embrionário. Beleza, professor, o que eu tenho que saber desse zigoto? Se você olhar aqui o meu zigotinho, você está percebendo que ele tem um núcleo. Vamos colocar aqui, ó. Núcleo. E você percebe também aqui um monte de pontinhos que eu desenhei em amarelo. Esses pontinhos são reservas nutritivas presentes dentro do zigoto. Essas reservas nutritivas normalmente são na forma de proteínas e lipídios, que vão servir para alimentar, digamos assim, o embrião no primeiro momento do seu desenvolvimento. Alguns seres vão ter reservas nutritivas muito grandes que conseguem fazer com que o embrião seja alimentado durante todo o seu desenvolvimento até ele nascer. Outras reservas nutritivas, como essa, não são suficientes para formar um ser por completo. Então eles vão conseguir nutrientes apenas para formar uma larva. E aí, a partir da formação dessa larva, a gente vai ter um outro momento de desenvolvimento até a transformação em um adulto. Agora, essa reserva nutritiva que eu desenhei na forma de pontinhos é vitelo. Certo? O vitelo. O vitelo é muito fácil de a gente ver em algumas espécies. Por exemplo, o vitelo de ovos de aves é aquilo que a gente chama de gema, uma reserva nutritiva na forma de proteínas e lipídios. Professor, o vitelo é a mesma coisa que a gema? A gema, pessoal, é um vitelo em si, beleza? Anota, por favor, que esse vitelo nada mais é do que uma reserva. Ok? E aí uma coisa tem que ser notada dentro desse zigoto que você está enxergando. Existe uma porção do zigoto com boa quantidade de vitelo e uma outra porção sem muito vitelo. Essa porção que não possui vitelo vai ter a maior concentração de citoplasma,
das organelas citoplasmáticas. Aqui também a gente vai ter um bom citoesqueleto formado. É ali que vai ter retículo rugoso, é ali que vai ter retículo liso, complexo de Golgi. As estruturas citoplasmáticas mais convencionais estão todas nessa porção onde não há vitelo. Na porção que tem vitelo, às vezes pode ter sim um pouquinho de citoplasma, mas usualmente a gente tem uma maior concentração de reservas nutritivas. Essa região que você está enxergando aqui sem vitelo, a gente vai chamar ela de polo animal. Então vamos anotar aqui, ó. Polo animal. E essa porção vitelínica a gente pode chamar ou de polo vegetal ou polo vegetativo. Professor, o que isso aí tem a ver com vegetal? Não tem nada a ver com vegetal no sentido de planta. É que vegetal, pessoal, também é relacionado ao funcionamento básico, à sustentação. Quando a gente diz que uma pessoa está em estado vegetativo, ela está se sustentando com o mínimo, com aquele mínimo que ela precisa para se manter viva. E aí essa palavra vegetativo vem deste conceito. Aqui ele vai ter o mínimo para ele poder se desenvolver. Por isso que nós temos aqui o polo vegetativo e ali em cima o polo animal. Lembrando que esse polo animal, ele tem pouco ou nenhum vitelo. E o polo vegetal, ou vegetativo, muito vitelo. Beleza? Agora vamos sacar o seguinte. Por que é importante a gente estudar embriologia antes de começar o reino animal? Por causa da questão da classificação dos animais. Olha o que eu anotei aqui para vocês. Qual a importância da embriologia? A classificação animal. Gente, toda a base de classificação dos animais é feita na embriologia. A partir da embriologia, a gente vai definir a blastia do animal, a estomia do animal e o celoma do animal. O que é a blastia? São as características referentes aos folhetos embrionários. E o que são os folhetos embrionários, prof? Anota aí, por favor, gente. Folheto embrionário seriam os tecidos primordiais desse animal. Então a gente tem alguns animais que não possuem folhetos embrionários, ou seja, não possuem tecidos primordiais, são seres chamados de ablásticos. Existem seres que possuem 2 folhetos embrionários, são diblásticos, e tem outros seres que têm 3 folhetos embrionários, portanto triblásticos. Entendeu? Então a blastia é uma classificação conforme a quantidade de folhetos embrionários. A gente vai estudar isso melhor nas aulas subsequentes. Estomia. Estomo, pessoal, é relativo à boca. Então a gente também usa como critério de classificação animal a maneira como ele vai formar a boca. Se ele formar primeiro a boca e depois o ânus, a gente vai chamar esse animal de protostômio. Agora, se esse camarada formar primeiro o ânus e depois a boca, deuterostômio. Deuteros no grego é depois, proto é primeiro. Então, primeiro a boca, protostômio. Primeiro ânus e depois a boca, deuterostômio. Então, a estomia tem a ver com formação ou origem da boca, certo? E a última coisa que tem a ver com embriologia, que é importante para nós, é a questão do celoma. Você já deve imaginar que os seus órgãos ficam todos guardados dentro de uma cavidade. Para todo mundo aqui que está assistindo esse vídeo, que vai ver lá na frente aulas dentro da faculdade na área de saúde, pode ser saúde animal ou saúde humana, você vai ter aula de anatomia. E na aula de anatomia você vai ter peças, vai ter pessoas às vezes, ou animais, que vão estar abertos para você poder analisar os órgãos internos. Os órgãos de um indivíduo ficam todos acomodados dentro de uma cavidade. Essa cavidade, pessoal, a gente chama de celoma. E aí tem alguns animais que não formam celoma, tem outros que formam celoma parcial e tem outros que formam celoma verdadeiro. Sem contar que esse celoma verdadeiro ele pode ter origens diferentes, coisas que a gente vai estudar lá na frente. Então o celoma nada mais é do que a cavidade visceral. E a gente estuda celoma a partir da embriologia. Vamos lá. Cavidade visceral. E o que seria visceral? Das vísceras, onde guardam-se os órgãos, né? Os órgãos internos.
E aí, para a gente finalizar a nossa aulinha, que é introdutória, lembre-se o seguinte: um embrião, a partir desse momento de zigoto, ele vai passar por etapas, por fases do desenvolvimento embrionário. As fases são 3 momentos aqui, ó. Primeiro, esse zigoto que você está enxergando aqui, ele vai começar a se multiplicar, vai realizar sucessivas mitoses, então uma célula vira 2, vira 4, vira 8, 16, 32, 64, vai multiplicando de maneira binária. A gente chama essa etapa de segmentação. Vamos anotar aqui que a segmentação é o momento em que a gente tem divisões celulares. Aí depois que ele tem uma boa quantidade de células, ele começa a se organizar para formar uma cavidade digestiva. A gente chama esse momento de gastrulação. Vamos colocar aqui, ó, formação da cavidade digestiva e folhetos. O que são os folhetos mesmo, professor? Os tecidos primordiais de um embrião. Então é durante a gastrulação que a gente vai ter a formação de uma cavidade digestiva e também a formação dos folhetos. E depois disso a gente inicia o processo de desenvolvimento de órgãos, a chamada organogênese. E a partir dessa organogênese, sim, a gente vai estar terminando o desenvolvimento embrionário. Então esses folhetos, que são os tecidos primordiais, começam a se diferenciar para formar órgãos. Então vamos colocar aqui, ó, diferenciação dos folhetos. Beleza, gente? Então, de início, eu queria só que vocês guardassem essas informações bem básicas. Olha para cá. Embrião é a etapa que ocorre pós-fecundação e antes do desenvolvimento dos órgãos. A primeira etapa desse desenvolvimento embrionário é a formação de um zigoto, que é subsequente ao processo de fecundação. Rolou fecundação, formou o zigoto. O zigoto tem um polo animal, com pouco vitelo, e um polo vegetal ou vegetativo, com muito vitelo. Esse vitelo nada mais é do que uma reserva energética. Lembrando, o núcleo de um zigoto sempre fica lá no polo animal. Após isso, lembre o seguinte: é importante estudar a embriologia por causa da classificação dos folhetos embrionários, da origem da boca e a classificação dos diferentes tipos de cavidade visceral quando ela é formada. E aí, para finalizar, a gente tem fases de desenvolvimento embrionário. Primeiro, as células se multiplicam de maneira binária. Depois, a gente tem formação de cavidade digestiva e a formação dos folhetos embrionários, para daí sim esses folhetos começarem a se diferenciar em órgãos. Deu para sacar? Espero que sim. Qualquer dúvida, por favor, deixe um comentário aqui embaixo, vai ser um prazer poder respondê-los. Um grande abraço, fiquem bem e tchau! E aí, pessoal, gostaram dessa primeira aula de zoologia? Vocês sabem que pela frente vem muita coisa. A zoologia é a maior frente de todas que a gente tem na biologia. Para você acompanhar esse material e essas publicações de pertinho, por favor, você está vendo aqui embaixo links para os meus perfis sociais. Me segue lá no Instagram, curte a página do Face e assim você vê tudo que a gente tem lançado e, claro, pode opinar, dar sugestões e participar da construção desse grande projeto. Eu aguardo vocês por lá. Um grande abraço e agora sim, tchau!